Boa noite a todos, bom dia, boa tarde para quem vai assistir de dia, de tarde, boa madrugada para quem vai assistir de madrugada. Então nós estamos aqui hoje nessa aula de competência 3, mas antes de iniciar a aula a gente vai fazer uma propagandazinha aqui, né? Então esse é o nosso canal do YouTube, você pode escrever Franklin Prado, você entra aqui no canal, tá? E o canal, ele tem os playlists, né? Então você pode ver, a última aula que nós postamos foi sobre o Ministério Público, ela está aqui. E aí você tem os vídeos marcados como gostei, tá? Você tem o playlist, que é, o que é o playlist? O playlist, você, por exemplo, tem direito penal 1, são 72 vídeos de penal 1, que você entra no site, você assiste desde noções preliminares de direito penal até prescrição, que é a parte do penal 2. Eles estão na sequência, você pode colocar para visualizar tudo e você vai visualizando na sequência. São cerca de 480 videoaulas, o acesso é gratuito para quem quiser. Não se esqueça de acessar e colocar o curtir lá, tá bom? Então, sem mais delongas, vemos aqui, ó, só para ter uma ideia, o penal 2, processo penal 1, processo penal 2, processo penal 3, tem criminologia, você vem aqui na aba do playlist, ó, você coloca aqui o playlist e ele te dá as opções aqui, ó, direito processual penal, direito processual civil, estatuto da criança, penal 4, que é só crimes contra a administração pública, criminologia, direitos reais, tudo isso está disponível aqui no nosso canal. Então, nós estávamos na aula de competência parte 3. Então, vamos para a nossa aula de competência parte 3, né? Vimos a parte 1, a parte 2 e vamos encerrar a aula de competência com a parte 3. Lembrando sempre que essa aula de competência, ela deve, por recomendação, ser assistida juntamente com a aula de jurisdição. Então, vamos bem devagarzinho para a gente poder, você que está aí, assistir e entender. Vamos começar, gente, com o foro das ações de separação, de reparação de dano e foro das ações em face do administrador ou do gestor de negócios alheios, né? Então, o foro da reparação de danos, nós até já colocamos numa outra aula para vocês. É competente para a ação de reparação de dano o foro do lugar em que o ato ilícito se deu. Então, normalmente a gente dá um exemplo de acidente de veículo automotor. Imaginemos que eu tivesse um acidente de veículo automotor em Marituba. Por esse dispositivo aqui, se o acidente de veículo, você está dirigindo o seu veículo, vem um carro, bate por trás do seu veículo, né? E aí você pergunta, onde é que eu vou ajuizar a ação? A primeira opção, como nós estamos vendo aqui, é você ajuizar a ação no local onde aconteceu o ato ilícito, que foi Marituba. Entretanto, se o dano decorrer de delito ou acidente de veículos, como é o caso, poderá o autor optar entre o foro comum, que é o domicílio do réu. Então, imaginemos, por exemplo, que o réu more em Ananindeua, ou o foro especial do lugar do acidente, que é o local Marituba, ou ainda o foro domicílio do próprio autor. Por que, professor Franklin, é importante nós sabermos a questão do domicílio? Porque, gente, é muito simples. Nós precisamos saber a questão do domicílio porque, às vezes, é mais negócio você intentar uma ação em Marituba, que tem menos processo, do que você ajuizar uma ação na capital, Belém. Às vezes, uma cidade da região metropolitana tem menos processo. Então, aqui nós temos um foro optativo, você pode optar entre o local do acidente, o local onde mora o réu e o local onde você mora. E aí você teria 3 foros diferentes para ajuizar a ação.
Foros especiais em leis extravagantes, né? Então nós vamos ver na aula de hoje coisas que nós ainda não vimos nas aulas anteriores, que é o foro da ação de desapropriação, o foro da ação de cobrança de duplicata e o foro da ação popular. Nós ainda não vimos, né? O foro da desapropriação, o foro da cobrança de duplicata e o foro da ação popular. Vamos lá. Então, gente, foro da ação de desapropriação. O Decreto-Lei 3.365 de 1941 prevê o foro da situação do bem expropriado. Então, ele diz que onde houver o juízo privativo da fazenda pública na justiça estadual. Então, nós, por exemplo, nós temos a situação da Avenida João Paulo II, né? Que a João Paulo II, muita gente não sabe, ela está emperrando no seu desenvolvimento porque existe várias casas que foram construídas no caminho da João Paulo II. Qual é a proposta do governo do estado? Desapropriar esses imóveis, né? Aqueles que poderão ser desapropriados, aqueles que construíram irregularmente. Eu vou indenizar as benfeitorias e vou, com isso, resolver o problema. Então, é o local da situação do imóvel. Se o imóvel estiver situado em Belém, né, nós vamos ajuizar em Belém. Se jamais para lá, a segunda fase da ampliação da João Paulo II, ele está situado em Ananindeua, o Estado vai ajuizar a desapropriação em Ananindeua. Todavia, se o expropriante, ou seja, a pessoa que está movendo a ação de desapropriação não for a União, claro, porque se for a União, se for a altura a União, a ação correrá ou no Distrito Federal, ou da capital do Estado, ou onde for domiciliado o réu e perante a Justiça Federal. Então, vamos dar o exemplo das BRs. Imaginemos que a União, o governo federal, quisesse fazer uma ampliação da BR-316. Ora, eu teria necessariamente que fazer uma desapropriação na BR de um imóvel que está sendo construído no caminho, e se fosse a União que estivesse movendo esse processo, essa ação seria ajuizada ou em Belém, que é a capital do estado, ou no domicílio do réu. Imaginemos que o réu morasse em Castanhal, eu teria que ajuizar essa ação em Castanhal, porque é o que diz a competência em relação aqui à desapropriação promovida pela União. Na capital do estado seria Belém. É também um foro optativo, porque tanto tu podes ajuizar em Belém, quanto tu pode ajuizar em Castanhal, já que ele te dá a opção de ajuizar no Distrito Federal, porque é a União, não é o caso, porque é uma BR aqui no estado do Pará. Na capital do estado, Belém, onde for domiciliado o réu, né? Então eu poderia também trazer para cá, para Belém, porque a BR é um local que está sendo feito aqui no estado do Pará, portanto seria o foro da capital do estado. Sim, seria a Justiça Federal, porque existe bens e interesse da União. Sim. Onde for domiciliado o réu, Belém. Mesmo que ele mora em Castanhal, eu traria para Belém. Isso. Foro da ação de cobrança de duplicata. Deve ser proposta no lugar do pagamento do título ou no foro do domicílio do comprador. Então, foi emitida uma duplicata por um indivíduo A. Essa duplicata foi avalizada por um indivíduo B e endossada por um indivíduo C. A pessoa que comprou a duplicata, ele vai honrar aquela duplicata, vai honrar a obrigação daquela duplicata.
Então, no caso de ação regressiva contra o emitente, o endossante, ou um, dois, ou os respectivos avalistas, eu vou entrar com a ação no foro do domicílio do réu. É a Lei 547468, com redação da Lei 6458 de 77. Já a ação anulatória desta cambial também se propõe no foro do local designado no título para o seu pagamento. Então, você é o comprador da duplicata. Ao comprar a duplicata, na hora que você honra a obrigação, você se investe no direito de ter uma ação regressiva contra os emitentes, os endossantes e os avalistas. Vocês três são solidariamente responsáveis pelo pagamento daquele título. Eu comprei a duplicata. Eu cumpri a obrigação. Então eu vou entrar com uma ação regressiva contra vocês. Esse aqui mora em Belém, aquele lá mora em Ananindeua e esse aqui mora em Marituba. Não tem problema nenhum, eu vou entrar no foro do réu, qualquer que seja ele. Todavia, se a ação for anulatória, lembram que nós falamos na aula passada? Eu posso ter um título, pegar uma chuva, com esse título se danificar ou se extraviar. E eu vou pedir então, por exemplo, uma ação anulatória por algum motivo. Dessa cambial, também se propõe no foro do local designado no título para o seu pagamento. Qual foi o local designado no título? Foi Belém, eu proponho em Belém. Qual foi o local designado no título? Foi Ananindeua, eu proponho em Ananindeua. Foro da ação popular. Bom, a ação popular, ela é uma ação que é intentada pelo eleitor em defesa do patrimônio público, seja ele artístico, paisagístico, né, histórico. E essa ação popular, ela tem que ter um foro. Qual seria o foro? Para a ação popular, busca-se a origem do ato impugnado, a fim de se determinar a competência. A Lei 4717, o artigo de 65, no artigo 5º. Então, por exemplo, nós tivemos uma ação popular que foi intentada por um vereador de São Sebastião da Boa Vista para anular uma doação que seria feita de um imóvel pertencente à Câmara Municipal, cuja beneficiária seria a ex-prefeita do município. Esse vereador entrou com essa ação popular. Ora, o ato administrativo que gera prejuízo ao erário, ele foi praticado em São Sebastião da Boa Vista. Logo, eu vou ajuizar essa ação popular em São Sebastião da Boa Vista. Imaginemos, só por amor ao debate, que eu tivesse um prefeito em Belém do Pará e resolvesse demolir o Palacete Pinho. O Palacete Pinho é um monumento, um prédio de valor artístico, né? Ele representa a Belle Époque, o Templo de Glória de Belém, e ele não deve ser destruído. Mas imaginemos que eu tivesse um prefeito que resolvesse fazer isso. Ora, a ação popular teria que ser ajuizada em Belém por conta dessa questão do prédio que tem que ser protegido, é um patrimônio histórico. Perpetuatio jurisdictionis, perpetuação da jurisdição. Ora, a jurisdição, uma vez fixada, ela se perpetua, a não ser que haja alguma causa de modificação dessa jurisdição. Então, é o princípio segundo o qual se determina a competência, né? Através de elementos de fato e de direito existentes no momento da propositura da ação. Nós estamos justamente aprendendo, estudando juntos as formas de competência aqui. Então eu tenho, por exemplo, nós já vimos a situação da mulher que separada eu tenho que ajuizar divórcio no domicílio da mulher. Vimos a questão
do foro de domicílio do alimentante, que deve ser feito no domicílio dele, em relação à ação de alimentos e ação de investigação de paternidade, por exemplo. Então, a regra é o seguinte: o juiz que presidiu a instrução deve ser o juiz que vai proferir aquela decisão. Mas, lógico que eu vou ter várias situações em que isso não vai acontecer. Por exemplo, uma vez fixada a competência, a alteração desses elementos não tem qualquer influência sobre a competência, salvo as exceções previstas em lei. Então, se o juiz decidiu sobre aquele caso, mesmo que depois tenha sido alterado a sua competência, aquela decisão é válida, porque no momento que ele decidiu, ele tinha jurisdição sobre aquele processo. Mas quais são as exceções? Eu tenho exceções previstas em lei quando suprimirem o órgão judiciário, quando alterarem a competência em razão da matéria e quando alterarem a competência em razão da hierarquia. Vamos conversar primeiramente com a supressão do órgão judiciário. Nós já falamos sobre isso na aula passada. Aliás, falamos em jurisdição, falamos em competência, parte 1 e parte 2. Qual foi o exemplo que nós demos? Nós explicamos para vocês que Conceição do Araguaia, lembram? Quando ela foi fundada pelo Frei Gil de Vila Nova, ela era um município muito grande. Ela ia da fronteira com o Mato Grosso até mais ou menos São Geraldo do Araguaia. Inclusive, São Félix do Xingu pertencia à Conceição do Araguaia. Conceição foi sendo desmembrada, foram sendo criados outros municípios, e o fato é que, num determinado momento, Conceição tinha 3 varas. E se percebeu que tinha diminuído muito a quantidade de pessoas, tinha diminuído muito a quantidade de processos, e então resolveram, o Poder Judiciário resolveu tirar aquela vara de Conceição e jogar aquela vara para a Redenção, que na época tinha crescido mais. Lembram da história? Então, um exemplo de supressão do órgão judiciário. Alteração da competência em razão da matéria. Nós também já demos um exemplo aqui. Quando eu cheguei com um promotor de justiça da infância e juventude em Coraci, nós tínhamos a vara da infância e juventude, ela albergava a questão do idoso e também albergava a questão de deficientes. Todas as pessoas especiais eram tratadas nessa vara. Bom, lógico que o Poder Judiciário percebeu que a vara da infância, ela já tem bastante processo para justificar a atuação de um juiz. E colocar mais o problema de idoso e o problema de deficiente na vara da infância é um absurdo. E aí ela retirou a matéria idoso e a matéria deficiente da vara da infância. Hoje, lá em Coraci, a vara da infância só decide sobre questões de infância e juventude. Esses são os elementos de fato de direito? Quando ele fala elementos de fato e de direito, seriam elementos de fato, né? Qual é o fato aí? Eu tenho um número muito grande de processos para o juiz da infância. Então, se eu colocar também aquela quantidade de processos do idoso e aquela quantidade de processos do deficiente, eu vou inviabilizar a prestação jurisdicional dele. Então, eu vou dividir, vou tirar aquela competência dele e jogar para um juiz que tem essa competência. Quanto à questão da alteração da competência em razão da hierarquia, eu tenho várias situações que eu poderia dar como exemplo, né? Nós não conversamos com vocês sobre esse exemplo, mas, por exemplo, Moaná, ela é um pouco maior, talvez, do que São Sebastião da Boa Vista. E Moaná é uma comarca de segunda entrância. Deveria ser de primeira? Deveria. Ela tem, inclusive, zona eleitoral. Então, se justifica manter Moaná em segunda entrância quando ela tem o mesmo número de processos do que uma comarca como São Sebastião, que é de primeira? Não se justifica. Lógico que o que vai acontecer, um dia o tribunal pode
alterar a competência em razão da hierarquia, diminuir ela para uma comarca de primeira entrância. Existe um projeto, não sei se vocês sabem, que quer fazer de Belém uma entrância especial e fazer Ananindeua uma terceira entrância. Nós teríamos Ananindeua como terceira entrância e teríamos Belém como como é a capital do estado do Pará, seria uma entrância especial. Lógico que é só um projeto, mas é um exemplo de alteração da competência em razão da hierarquia. Bom, mas lógico, modificação ou prorrogação da competência. Eu tenho a competência absoluta como imodificável. Nós dissemos que a competência absoluta, ela é baseada em normas respeito a princípios de ordem pública. Portanto, a violação dessa competência, ela gera nulidade absoluta. Então, quando o juiz, verificando ele em qualquer momento que a competência absoluta pertence a outro juiz, ele fará a tal declaração, remetendo os autos ao foro do juízo competente. Agora preste atenção, eu estou falando em competência absoluta. E alguém poderia me perguntar o seguinte: professor Franklin, mas quer dizer que se a parte contrária, mesmo que a parte contrária não argua a competência, a exceção de incompetência absoluta na contestação no prazo de 15 dias, o juiz pode declarar de ofício? Pode, porque se trata de uma incompetência absoluta, que pode ser arguída em qualquer juízo, em qualquer grau de jurisdição. A diferença dela para a competência relativa é que se você não argue a exceção de incompetência relativa na contestação, o que acontece? A competência se convalida, porque você não arguiu a competência. Deu para entender? A absoluta nunca se convalida, a competência relativa se convalida. Bom, e aí eu tenho competência relativa, causas que provocam a modificação, eu tenho a prorrogação legal, eu tenho a conexão e a continência. Então, gente, nós já explicamos... Obrigado. Nós já explicamos a questão da conexão. Nosso porteiro aqui do auditório vai abrir aqui a porteira para a gente explicar. Nós já explicamos aqui, eu vou pegar o pretinho, né? Eu acho que o pretinho está mais vivo aqui, para sair bem aqui para vocês. Nós desenhamos aqui duas células. Então, imaginemos que isso aqui seja o núcleo, para representar a conexão. Essas duas células representam dois processos. E essa parte aqui que elas têm em comum é quando elas têm em comum o objeto. O objeto, que é o pedido, e a causa de pedido. Aqui nós temos um exemplo de conexão. Detalhe aqui. Agora, vou fazer agora a minha representação da continência. Continência. Eu tenho uma célula grande, olha que enorme essa célula aqui. E aqui dentro eu tenho uma célulazinha pequena. O que representa a continência? A continência ela é representada porque eu tenho as mesmas partes e a mesma causa de pedir. E o pedido de uma, por ser mais amplo, engloba o pedido da outra. Então aí eu estou representando a nossa conexão e a nossa continência. Mas vamos explicar cada uma delas, né? Para você entender. Primeiro,
a modificação da competência pela conexão. O exemplo é o seguinte: suponha-se que estejam tramitando perante diferentes juízes. Então, aí são dois processos, né? Duas célulazinhas ali. O juízo A, eu posso chamar esse bem aqui de A, botar bem aqui, dá para colocar A. E o juízo B. Pronto. O juízo A e o juízo B. Juiz A e juiz B, duas ações conexas. Elas são conexas por quê? Isto é, ligadas pela identidade de objeto, o objeto é o pedido, né? Ou pela identidade total ou parcial das causas de pedir, ou da identidade de ambos os elementos. Então, tenho a parte comum, o objeto, o pedido, e a causa de pedir. Então, tenho duas ações conexas, né? Preste atenção. Como elas são conexas, essas causas podem ser reunidas por economia processual, princípio da economia processual, e até devem sê-lo, reunidas, devem obrigatoriamente serem reunidas, quando necessário, para evitar decisões conflitantes. Porque, veja, você pode dar uma decisão num processo e ele, como outro juiz, o juiz B, dá uma decisão diferente. Então, se aquelas causas têm o mesmo objeto, que é o mesmo pedido, e a mesma causa de pedir, convém que eu reúna. Eu dei o exemplo de duas ali, mas eu poderia ter toda essa sala aqui de causas conexas, em que um juiz, o mais que praticou o primeiro ato processual, o juiz prevento, vai avocar o processo dos outros juízes para ele julgar todas as causas. Diga. Pode acontecer com relação a excelente? Mas qual seria a... Porque o juiz está julgando. Aí a pessoa vai e entra na ação civil paralela. Indenização. Se eu já tivesse a resposta, eu posso ter uma conexão numa ação civil ex delito? Sim, posso. Se o juiz criminal já decidiu aquele caso e naquele tribunal do júri foi reconhecido em sentença transitada em julgado que um ou dois cidadãos, né, um grupo de pessoas mataram várias, né, nós vamos ter um objeto e uma causa de pedir igual, tá? Então, por exemplo, eu estou pedindo a indenização por perdas e danos pela morte daquelas vítimas. Então, o objeto é a indenização. A causa de pedir, os caras assassinaram aquelas vítimas, uma chacina. Existe uma conexão? Existe. No criminal. No cível, nós vamos já dar um exemplo do cível, um exemplo até da formatura do pessoal de direito, um exemplo preocupante, mas eu vou dar já o exemplo. Então, para evitar decisões conflitantes, eu vou juntar os dois processos. Elas podem ser reunidas por economia processual. Por quê? Porque se cada vítima entrar num juiz diferente, cada família da vítima, evidentemente, né? As vítimas que tiverem morrido e as que estiverem vivas, elas vão entrar. Mas a família da vítima entra num juízo diferente, o juiz vai dar uma indenização X, outro dá o Y, outro dá o Z, outro dá o A. Vão ser valores diferentes. Ao passo que se tem todo mundo está na mesma circunstância ali, no mesmo pedido e a mesma causa de pedir, eu vou entrar num juiz só, porque elas são conexas. Claro que reunidas assim as causas do juízo A, que é o juízo prevento, este passou a ser competente para processá-las e julgá-las, ambas, e, portanto, o juízo B foi retirada a competência para julgar a causa que foi remetida ao juízo A. Então, aí uma modificação de competência. A princípio, o juízo B teria condições, tem competência para julgar, mas para evitar decisões conflitantes, eu retiro e coloco para um juiz só julgar aquela questão. Pode, claro, deve.
não é comum, né? Não é comum você ter causas que você detecte a conexão e a continência, mas eu quero te dizer que existe e não é assim tão comum. É comum no sentido de que você praticamente não vai atrás dessas causas. É comum você não ir atrás das causas. Elas são causas especiais, vamos dizer assim. Eu acho que tem um caso daquele ônibus que saiu indo para Goiás, eu acho, antes de Belém. Morreram várias pessoas. É um exemplo de conexão. Se um ônibus tem um acidente, morrem várias pessoas dentro do ônibus, é um exemplo de conexão, né? O Ministério Público pediu para que todos fossem no mesmo processo.